Oi pessoal, aqui é o professor Pablo novamente. Eu estou aqui hoje para explicar um outro exercício de forças em 3 dimensões. Tá? Então é o seguinte, eu vou só falar um pouco sobre o exercício, aí depois vai ficar bem focado aqui na figura para vocês terem acesso, não terem nenhuma dúvida. Mas é o seguinte, a gente quer saber a magnitude e a direção da força resultante desse sistema aqui, certo? Então eu vou só apagar a luz para poder focar exatamente no exercício. E aí eu venho com a explicação depois, tá? Então você está vendo o exercício, você está ouvindo minha voz. Então a gente tem a força F2, que é 400 newtons e tem alguns ângulos entre ela e os eixos. E a força F1 também. Então são duas forças, a gente só quer saber o somatório das forças. É um problema relativamente fácil, mas eu escolhi esse problema porque ele tem um diferencial que eu vou explicar agora. Então vou só acender aqui novamente e vamos para a explicação. Então, você vai poder botar pause em casa, e aí é o seguinte, nós temos a força F2, 400 newtons. Então, naquela situação dos vídeos anteriores que você já viu, tá? Essa força é aquela situação que tem a força e o ângulo entre ela e os eixos. Então, a forma que você vai usar para transformar ela em vetor cartesiano é a seguinte, força igual força cosseno de alfa i mais força cosseno de beta j mais força cosseno de gama k. Você pode focar só na conta, tá? Não precisa me focar. Então é o seguinte, vamos pegar o caso da força F2. A força F2, que é a força de 400 newtons, vamos colocar aqui F2. Então ela vale 400 newtons. Aí a gente quer saber o cosseno do ângulo entre ela e o eixo x. Tá? Cosseno de alfa quer dizer o cosseno do ângulo entre a força e o eixo x. Então, voltando na figura, o ângulo entre a força F2 e o eixo x é 120 graus. Eu vou apagar a luz só para você poder ver bem certinho que é 120 graus ali. Ó, o ângulo entre a força e o eixo x, 120 graus. Certo? Então, vai ser daí que vai sair nossa conta. 400 vezes cosseno de 120 graus I, mais a força, novamente, a intensidade da força F2 é 400. Então, você repete 400 vezes cosseno. Agora, cosseno de beta quer dizer o cosseno do ângulo entre a força e o eixo Y. Então, na figura, novamente aqui, pessoal. O cosseno entre a força e o eixo Y é 45 graus. Então, eu vou lá, coloco 45, cosseno de 45 graus J, mais F cosseno, aí o ângulo entre a força e o eixo Z, ali na figura dá para ver perfeitamente que é 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. Essa aqui é a maneira de eu achar o meu F2. Eu vou só fazer as contas e eu vou ter F2 aqui, certo? Eu vou fazer aqui do lado também a força F1, que é a que tem na figura. Nós vamos usar a mesma fórmula também para F1. Então, usando a mesma fórmula, F, quanto vale F1? Se você olhar na figura, F1 vale 250 newtons. Então, eu coloco F1 é igual, vamos lá, 250, que multiplica cosseno do ângulo entre a força de 250 com o eixo x. Então, agora que entra o que eu quero explicar de diferente, que talvez você nunca tenha ouvido falar. Vamos analisar aqui, eu vou apagar a luz para você enxergar a figura com mais clareza. A força F1 está aqui, você não tem o ângulo entre ela e o eixo x. O que você tem? Você tem o ângulo entre ela e o plano XY. Você tem o ângulo entre ela e o plano. Então, o que você faz nessa situação? Você faz o seguinte, você calcula a componente dela no plano, e depois que você chegou no plano, aí você faz o cosseno do ângulo com x. Eu vou explicar para ficar mais fácil. Primeiro a gente tem que chegar aqui. Como é que a gente chega? 250 vezes cosseno de 35 graus, que é o ângulo para ela chegar no plano. Então, você vai ter a componente dela no plano, certo? Então, eu vou só calcular isso rapidinho para ver quanto é que dá. 250 vezes cosseno de 35. Vamos ver aqui.
cosseno de 35 vezes 250. Isso vai dar 204,78. Vou passar aqui para não passar na frente da câmera. Então, a componente aqui no plano é 204,78. Agora que você tem a componente dessa força no plano YX, aí você pode fazer cosseno do ângulo que falta para ela chegar no eixo X. Agora sim. Primeiro você pega ela solta, calcula ela para saber a componente dela no plano. Chegou. Depois que chegou aqui, faça essa força que você achou vezes o cosseno para chegar no X. Então, por exemplo, se o ângulo para chegar no Y é 25, o ângulo para chegar no X é o que sobrar, entre 25 e 90. Tá? No caso, vão ser 65 graus aqui. Então, o que você faz? Voltando lá para a nossa fórmula. F1, ao invés de 250, como a gente quer saber o do eixo X, vai ser 204,78 vezes cosseno de 65. E pronto. Agora eu vou para o Y, mas, novamente, eu uso a força que está no plano XY, que é 204,78. Mais 204,78 vezes cosseno, aí o ângulo que falta para ela chegar em Y, que são 25 graus, conforme o próprio problema mostra. Cosseno de 25, J, mais, agora sim, agora tem um diferencial, voltando para a figura, novamente. Esse esquema que eu mostrei, de você subir até o plano e depois ir para os eixos que você quer, sempre através do cosseno dos ângulos, ele serve somente para os eixos que estão no plano que você chegou. Como o Z não está no plano XY, o que você faz? Com o Z não vai dar certo se você fizer isso, porque você vai pegar 204,78 vezes cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. Você vai zerar essa força no Z, e não é isso que está acontecendo. Então, para o Z, o que acontece para o Z? Como o Z, você tem o ângulo direto entre a força e o eixo Z, você tem que fazer a força do início do exercício vezes o cosseno do ângulo dela direto com Z. Ou seja, até chegar aqui são 35, mais 90, para fechar o ângulo inteiro, 35 graus, para ela chegar no plano, mais 90, então vai dar 125 graus. Então o ângulo dela com o eixo Z são 125 graus. Então lá na conta, o que você vai fazer lá na conta? 250 graus, 250 newtons vezes cosseno. Você está enquadrando só a conta? Pode chegar bem perto se precisar. 250 vezes cosseno, aí o ângulo que a gente achou lá, 125 graus. 125 graus, K. Pronto, agora é só calcular. A gente tem as duas contas, é só fazer os cálculos para a gente saber quanto são as forças em vetor cartesiano. Então, aqui usando a calculadora, vamos começar pelo F2, que foi a que a gente fez primeiro. F2, você pode ficar só a conta, tá? F2, então vamos lá. Calculadora, cosseno 120 é igual a menos 5 vezes 400, que é igual a menos 200. Então essa primeira parte aqui vai dar menos 200 e a segunda parte, vamos lá, que é essa aqui que a gente vai fazer agora. Então a gente faz o seguinte, cosseno de 45 é igual aí o resultado vezes 400, que é igual a 282,84, positivo. 282,84 J. E agora a parte do K. Aqui faltou botar um K no início.
Então a gente tem que pegar o F aqui, que na verdade é 400, não sei porque eu botei F aqui, 400 vezes cosseno de 60. Então vamos lá. Cosseno de 60 é igual ao resultado vezes 400. Vai dar 200 de novo. Então, mais 200K. Isso só ficou lá 60, 45 e 120. É isso aí. Cosseno de 60, deixa eu ver de novo. Cosseno de 60 igual 0,5 igual. É isso aí. Então aqui está o nosso F2 em vetor cartesiano. Está aqui. Vamos fazer o F1 em vetor cartesiano. É só resolver essas contas aqui, para a gente ter ele em vetor cartesiano. Então vamos começar pelo I. Cosseno de 65. Aí o resultado vezes 204,78 é igual a 86,54. Então F1, 86.